Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. É uma alegria da parte de Deus para nós estarmos aqui nesta noite para juntos nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor nosso Deus. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Levante a sua mão. Talvez seja redundância de minha parte perguntar se você está feliz, mas é para confirmar que você realmente está feliz na presença do Senhor. Podem tomar vossos assentos, irmãos? O pastor Isaías é nosso presidente. Agora à tarde ele teve que fazer uma viagem até Cascavel, né? Se é que chamamos de viagem, mas dar um pulinho até ali. E aí ele me pediu para trazer uma palavra para os irmãos nessa noite. Inclusive eu preparei algumas transparências, mas nós estamos com alguns problemas técnicos. Até o Roberto estava tentando agilizar ali para sair nas televisões a projeção. Queridos, deixa eu falar para vocês, nós fizemos uma viagem abençoada na presença de Deus, fomos em paz, voltamos em paz, Deus nos livrou de todos os perigos, amém, irmãos? E o encontro de casais em Lisboa foi uma bênção. Realmente, o encontro de casais, irmãos, mexeu com a Europa. Muitos pedidos foram apresentados ao Conselho de Pastores, pedindo novos encontros. Espanha, a Suíça, próprio Portugal, houve a França. Irmãos, foi um mover de Deus tão especial naquele encontro. Todos nós sabemos que Portugal é um dos países mais pobres da Europa. O índice de separação e divórcio, irmãos, em Portugal, no ranking mundial, Portugal aparece ocupando a 7ª posição. Isso representa um índice de 68%. O que isso representa em números? De cada 100 casamentos em Portugal, de cada 100, 68 se desfaz. É o dobro do Brasil. O índice no Brasil é de 35% no último censo do IBGE. Portugal, que é menor do que muitos estados do Brasil, não sei em proporção qual estado seria, mas é muito pequeno mesmo. O índice é o dobro do Brasil. Então, o encontro, irmãos, depois do encontro, a repercussão foi tão forte, que eles querem um novo encontro. Mário Szymanski esteve lá com a sua esposa, o presbítero Jovelci, sua esposa, irmã Michele, puderam presenciar o que o encontro foi. Não é verdade, Jovelci? Foi maravilhoso, irmãos. Portugal, um país que as pessoas vivem aparentemente bem. O salário mínimo lá é em torno de 1.200 euros. Isso equivale a quase 5 mil reais, o salário mínimo. Então as pessoas, ninguém ganha lá menos que 5 mil reais. Então todo mundo tem uma vida estabilizada. Tem carro, tem casa, em todas as casas você tem geladeira, você tem aquelas máquinas de lavar roupa, louça, tem aquelas máquinas de preparar comida, tudo elétrico, você não tem trabalho para preparar comida, você digita lá o que você quer, eu quero risoto. Aí ele diz lá, para quantas pessoas?
para 2 pessoas, tantas gramas disso, daquilo, você vai colocando, ele vai pesando, depois você só vai lá e pega, está pronto. Você pode comer. Mas alguma coisa chamou a atenção lá. As camas, irmãos, é colchão separado. A cama é de casal. Mas o colchão é meu e esse é teu, tá? Então um povo, irmãos, que vive bem, mas emocionalmente, mal. Em termos de felicidade, em termos de relacionamento, em termos de família, tem tudo. Com 400 euros você compra um Corsa lá para você dirigir. Então ninguém anda a pé. Se eu ganho 1.200 euros, com 400 euros eu posso comprar um carro. Então os irmãos imaginam como é que é a qualidade de vida lá. Financeiramente, bom. Espiritualmente, uma negação. Para você ter de cada 100 famílias, 68 estão com algum problema de casamento, então você imagina como é que anda a autoestima daquele povo. É homens que andam para cima e para baixo triste, mulher que anda para cima e para baixo triste, tem tudo. Mas o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Solidão é coisa terrível, irmãos. Então, querido, quando você for orar, lembre de orar pela Europa. Lembra de orar por Portugal. Lembra de orar por aquelas famílias que estão ali precisando de Deus. Aleluia. E cabe ao Brasil, irmãos, a responsabilidade de orar por aquele continente. Todos vocês ficaram sabendo o que aconteceu lá em Paris. Nós estávamos em Paris, irmãos, uma semana antes, na sexta-feira, antes do atentado, a gente estava lá. Mas Deus nos deu o livramento. Deus não permitiu que nada acontecesse. Eu acredito, irmãos, que foi um livramento de Deus, porque tudo já estava planejado, tudo já estava articulado, tudo já estava certo para acontecer. Tanto é que nós estávamos visitando a torre e havia uma mobilidade de policiamento muito forte do exército, né, andando, e as pessoas comentavam, olha, existe aí uma suspeita de atentado, de terrorismo. Mas Deus não permitiu que nada disso acontecesse. Nós voltamos em paz, em nome do Senhor Jesus. Então, quando você for orar, lembra de orar por aquele continente. Vamos abrir a Bíblia, queridos, em Números, capítulo de número 14. Eu gostaria nessa noite, irmãos, de falar um pouquinho sobre oportunidades e ameaças. Oportunidade e ameaças. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Depois nós vamos ler no mesmo capítulo 13, do versículo 25 até o 33. E depois nós vamos ler o capítulo 14 e vamos ler salteadamente alguns versículos. Ali, obrigado, Roberto. Deus abençoe. Olha ali, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho sobre oportunidades e ameaças. Capítulo 13, versículo 1. Na sua Bíblia, eu vou ler e você acompanha. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral, em algumas versões, príncipe entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor, todos aqueles homens que eram
cabeça. Em algumas versões diz, chefe dos filhos de Israel. Havia uma terra que Deus havia prometido para Moisés. Há muito tempo atrás. Quando o povo hebreu, que ainda não era nação, povo hebreu, estavam no Egito, escravos. Há quem diga que a escravidão é só o trabalho forçado. Não. Existem muitos tipos de escravidão, que as pessoas vivem e não sabem. Mas aqui está falando de uma escravidão de um povo sem identidade, sem pátria, sem casa, trabalhando pela comida, vivendo debaixo de ordem, vivendo debaixo de espancamento, humilhado. Mas Deus havia feito uma promessa para Abraão, que da sua descendência formaria uma grande nação. Eles entram no Egito através de José como escravo. Depois entram os irmãos de José em busca de alimento. E o Egito, por ter alimento, se torna muito melhor do que onde eles estavam. E ali eles ficam no Egito por aproximadamente 430 anos. E ao final desses 430 anos, as condições deles é semelhante à condição de José quando entrou lá, de escravo. Mas o povo clama por misericórdia. Porque Deus tinha uma promessa para Abraão, que fariam deles grande nação. E não haveria condição para eles se tornar nação dentro do Egito. Então Deus permite a escravidão, porque quando Deus tem promessa na vida de uma pessoa, e a pessoa começa a trilhar por caminhos fora da vontade de Deus, Deus permite condições para trazer a pessoa ao plano original de Deus. E a única forma de trazer aquele povo ao projeto original de Deus era transformá-los em escravo. Senão, eles ficariam no Egito por toda a vida. E o plano de Deus e a promessa de Deus para Abraão não se cumpriria, não se concretizaria. O tempo se passa. E a promessa de Deus precisa ser executada. Eles entram escravo por um período de liberdade, logo entra na escravidão, e quando eles estão no Egito, o povo começa a clamar. E nós aprendemos aqui, irmãos, algo interessante. Não importa a circunstância pelas quais você está vivendo, cada um tem um caminho a percorrer, porque para cada um Deus trata de um jeito para executar o seu projeto. Às vezes a gente tem dó das pessoas quando percebe certas pessoas no sofrimento. Às vezes a gente tem dó quando a gente percebe certas famílias em declínio. Às vezes a gente tem dó quando percebe certas empresas em falência. Às vezes a gente tem dó quando percebe determinadas pessoas passando por uma moenda de Deus. E a gente fica impotente. A gente fica, irmãos, quer fazer alguma coisa. Mas logo o Espírito diz, com esse eu estou tratando, com essa eu estou tratando. É porque eu tenho um projeto lá atrás e eu preciso executá-lo. E para executá-lo eu preciso trazer esta pessoa, esta família, esta casa, este negócio dentro do meu plano original. E aí é preciso, irmãos, oração. Clamor a Deus. E não é a oração dos outros. Não é vocês oram por mim, a tal das 6 horas. Às vezes é preciso que cada um tenha um compromisso com Deus. O povo fez isso. O sapato apertou, a crise bateu e o povo encontrou o caminho da oração. E no caminho da oração, Deus
faz, Deus renova, não faz. A promessa já havia sido feita. Deus renova a promessa através de Moisés, dizendo: Moisés, eu tenho uma terra que mana leite e mel. Aleluia. Oh, glória a Deus. A terra do Eteu, a terra do Jebuseu. Eu tenho uma terra para vocês. E eu vou tirar vocês daqui. E Deus tira, irmãos, através de mãos fortes. Quem deixou de vir ao culto para assistir os 10 mandamentos, fora as mentiras que eles colocaram lá, que não está na Bíblia, e eu espero que você tenha ficado apenas com o que é verdade, para você não ficar com a tua cabeça cheia de heresias e dogmas e mentira. Espero que você tenha lido a Bíblia, você que ficou assistindo os 10 mandamentos, né? Que talvez esteja acreditando muito mais no que apareceu lá. Você que entrou na briga semiótica da TV Globo com a Record e foi manipulado por eles, ao invés de estar na terça-feira aprendendo a palavra de Deus ou estudando a Bíblia. Então eu quero dizer para você, metade daquilo que foi dito lá é tudo mentira, tudo aumentaram. Então eu espero que você leia a Bíblia novamente e tira da tua mente tudo aquilo que foram além do que é verdade. Para você não ficar perdido no tempo. Amém, irmãos? Então, queridos, Deus então tira o povo. E agora eles estão aqui no capítulo 13, há poucos dias de chegarem à terra prometida. Eles estão aqui há poucas semanas de chegar até Canaã. Porque Deus tirou eles do Egito através de mão forte. E o versículo de número 13, versículo 1, e falou o Senhor a Moisés dizendo: escolha 12 homens e os envia até Canaã, a terra que eu hei de dar. Eu não dei, eu hei de dar. Escolha 12 homens. E esses 12 homens, eles têm a responsabilidade de ir até Canaã. E vocês não vão escolher qualquer um. Deus estabelece critério para escolher os 12 homens. Primeiro, eles precisam ser chefe, príncipe, homens selecionados, de boa reputação. Não escolha qualquer um. Então esses 12 homens, irmãos, e você vai encontrar o nome de todos eles, do capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 16, você vai encontrar o nome de todos eles. Versículo 4. E estes são os nomes. Da tribo de Rubens, vai mandar Samua. Da tribo de Simeão, vocês vão mandar Zafte. Versículo 6. Da tribo de Judá, Calebe. Versículo de número 7. Da tribo de Esacar, vocês vão mandar Gigeal. Versículo de número 8. Da tribo de Efraim, vocês vão enviar Oséias. Versículo de número 9. Da tribo de Benjamim, vocês vão enviar Paute. Versículo número 10. Da tribo de Zebulon, vocês vão enviar Gadiel. Versículo de número 11, da tribo de José, filho de Manassés, vocês vão mandar Gade. Da tribo de Dan, vai Amiel. Da tribo de Azer, vai Setur. Da tribo de Naftali, vai Nabi. Da tribo de Gade, vai Jeuel. Esses são os 12 nomes que irão. Agora, querido, vamos para o versículo de número 25, do mesmo capítulo 13. Capítulo 13, versículo 25. Esses homens são escolhidos a dedo. 12 tribos, 12 homens, os melhores. No versículo 25, nós vamos encontrar aqui eles voltando. Versículo 25. Depois, estes homens escolhidos, eles voltaram de espiar a terra. Ao final de quantos dias? 40 dias. E eles caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos
de Israel no deserto de Parã a Gade, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. Versículo 27, e contaram e disseram, fomos a terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel, este é o fruto. Agora começa, irmãos, a tristeza. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades são forte e muito grande. E também ali vimos os filhos de Anak. Versículo 29, os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Versículo de número 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos a terra em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 31. Porém os homens que com eles subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é muito mais forte do que nós. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhoto. E assim também éramos aos seus olhos. Estão entendendo aqui, irmãos? Esses 12 homens, escolhidos por Deus, príncipe, 10 deles estão dizendo que eles eram aos próprios olhos o quê? O quê? Gafanhoto. O que é gafanhoto, irmão? Inseto. Príncipe se sentindo como inseto. Éramos aos olhos deles como gafanhoto. E quando a gente olhava um para o outro, a gente também se sentiu como gafanhoto. Príncipe se sentindo gafanhoto. Versículo, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1. Então levantou toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Olha o que acontece, irmãos, quando alguém traz uma notícia distorcida, quando alguém inverte as coisas, quando alguém cria problema onde não tem problema, quando alguém inventa as coisas, quando alguém aumenta as coisas, quando alguém cria, vê coisa onde não tem coisa, enxerga coisa onde não tem. Esses 12 homens foram para Canaã. Deixa eu perguntar, alguém bateu neles? Sim ou não? Alguém espancou eles? Eles foram presos? Alguém ameaçou eles? Eles entraram de bem e saíram de bem? E por que eles estão dando uma notícia totalmente diferente para o povo? E por que eles estão dando a notícia de algo que não aconteceu? E por que eles estão se colocando na posição de inferioridade, quando eles deveriam estar na posição de superioridade? Eles são príncipe. E por que eles estão dizendo que é gafanhoto? Eles não foram presos. Pelo contrário, eles pegaram o fruto da terra e trouxeram, sem que ninguém impedisse eles de sair. Eles entraram numa boa e saíram numa boa. E agora chega diante da congregação com uma mensagem de pessimismo, com uma mensagem de negativismo, com uma mensagem totalmente contrária àquela que eles deveriam trazer, que era a notícia de boas novas. Eles estão criando um problema onde não tem. Eles estão enxergando, estão tendo uma visão negativa das coisas. Versículo de número 2. Diante da negativa destes homens,
Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação. E disse: por que nós não morremos no Egito? Por que nós não morremos nesse deserto? Versículo 3. Por que nos trouxe o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Para que as nossas mulheres e nossas crianças se tornassem por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Deixa eu perguntar para os irmãos aqui. Alguma mulher foi presa, irmãos, do povo hebreu? Sim ou não? Por que eles estão dizendo aqui? Que as mulheres cairão à espada, que as crianças se tornariam presas. Primeiro, nem mulher foi lá ver a terra. E por que eles estão dizendo isso? Tudo por causa de 10 homens pessimistas. Tudo por causa de 10 homens negativistas. Tudo por causa de 10 homens com uma visão retrógrada. Tudo por causa de 10 homens que cria coisa onde não tem coisa. Versículo 4. E diziam uns para os outros: levantemos um capitão e voltamos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Versículo de número 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, os dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Deixa eu falar para os irmãos. Nem sempre a maioria tem razão. Quantos eram a maioria aqui? 10. Quanto era a minoria aqui? 2. Dentro do índice humano da matemática, quanto é a maioria? 50 mais 1. É a maioria. Mas na conta de Deus, a maioria pode ser 2. A maioria pode ser 1. Eu acho que você não entendeu, irmãos. Na conta do homem, 50 mais 1 é a maioria. Mas na conta de Deus, 1 pode ser a maioria. 2 pode ser a maioria. Esses 2 homens, sendo a minoria na ótica humana, eles rasgaram as suas vestes. Versículo de número 7. E eles falam para a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra boa. Os 10 estão dizendo: é terra que mata, é terra que destrói, é terra inconquistável, é terra difícil. Mas esses 2 homens estão dizendo: a terra pelo meio da qual passamos, oh aleluia, ela é uma terra boa, aleluia. Versículo de número 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra que nola dará, terra que mana leite e mel. De um lado, as ameaças. De outro lado, as oportunidades. Eu ainda ontem ministrava essa aula na ETAD. E eu dizia exatamente isso que estou dizendo aqui para os irmãos. Dizia lá na ETAD. Que enquanto muitos choram, outros vendem lenço. Para muitos, ameaça. Para outros, oportunidade. A crise está batendo, ameaça. Mas para muitos, oportunidade. Crise espiritual, para muitos. Mas para outros, oportunidade de crescimento, oportunidade de cura, oportunidade de libertação, oportunidade de ser cheio de Deus, oportunidade de falar línguas estranhas, oportunidade de profetizar, oportunidade, irmãos, de ter ousadia para ganhar vidas para o reino de Deus.
A pergunta que eu faço para você nessa noite é: de que lado você está? Você está do lado da ameaça? Ou você está do lado da oportunidade? Você está do lado da imaginação destruidora? Ou você se coloca na presença de Deus como remanescente? Aleluia. E começa a clamar ao Senhor, como esses dois homens fizeram. Rasgar as vestes, irmãos, fala de uma estreita dependência de Deus. Rasgar as vestes significa dizer: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não é mais importante do que o teu reino, a tua obra, do que as almas, do que as vidas, do que aqueles que precisam de ti. Eu estou me desfazendo daquilo que é importante para mim. E eu me coloco na tua presença como alguém para clamar, para interceder. Aleluia. As famílias estão em crise, mas eu me coloco na tua presença para o Senhor restaurar as famílias. O evangelho está em crise, mas eu me coloco na tua oportunidade, na tua presença, transformando isso numa oportunidade de bênção, de prosperidade, de crescimento espiritual para o teu reino na terra. De que lado você está? Da oportunidade ou da ameaça? Esses dois homens se colocam diante da oportunidade. Versículo de número 9. O que diz o versículo 9? Tão somente, não sejamos o quê? Rebeldes. Contra quem? Contra o Senhor. E o que mais? E não temais o povo desta terra. Por quê? Porque são eles o quê? O nosso pão. Aleluias. Eu gostei do teu glória a Deus, irmão. Como diz, aleluia. Josué e Caleb diz assim: a terra que vocês foram ver é ameaça para vocês, mas para nós vai ser o nosso pão. Aleluia. Ora machore candarabalabakai. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque as ameaças se tornarão alimento para você, riqueza para você, crescimento espiritual para você. Aleluia! Para vocês é ameaça? É, mas para nós, este povo vai ser comida. Oh, glória a Deus. Mas tão somente não sejamos rebeldes. Sabe o que é rebeldia, irmãos? É você se posicionar do lado daquilo que não é certo, sem ter a certeza de que aquilo não seja verdade. É você ouvir as coisas e materializar no teu coração como se fosse verdade. Como se não bastasse isso, você propaga aquilo sendo verdade, mas aquilo é mentira. Você está se colocando na condição de rebelde. E deixa eu te falar uma coisa aqui, em nome de Jesus, sem nenhum medo. Os rebeldes, eles não terão parte no reino de Deus. Os rebeldes, eles não herdarão o reino de Deus. Os rebeldes daquele dia
O Senhor olharão para eles e eles dirão: eu cantei, eu preguei, eu profetizei, eu jejuei, eu frequentei a igreja, eu cantei, eu toquei, eu fiz tudo isso em teu nome. Mas ele vai dizer: eu não te conheço. A pergunta que eu faço para você e para mim: de que lado você está? Oh, aleluia. Será que você pode glorificar o nome do Senhor por essa palavra nessa noite? Será que você recebe essa palavra no teu coração? Será que Deus não está te dando uma oportunidade para mim e para você nesta noite de nos posicionar de que lado nós estamos? E eu não estou pregando aqui denominismo, irmãos. Eu não estou pregando aqui religiosismo. Eu estou dizendo de que lado você está. Do lado da verdade ou do lado da mentira? Do lado dos 10 ou do lado dos 2? Do lado dos pessimistas ou do lado dos otimistas? Do lado daqueles que têm fé ou do lado dos incrédulos? De que lado você está? E quando a gente não se posiciona, irmãos, sabe o que acontece com a gente? Perdemos a bênção. E eu vou provar para você pela Bíblia. Estar com o povo, viver com o povo, caminhar com o povo, não nos dá direito de tomarmos posse da bênção. Versículo de número... Aí, irmãos, a partir do versículo de número 10, vamos ler. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Olha, queriam apedrejar Moisés. Tudo porque 10 pessoas difundiram algo que não era verdade. Simplesmente porque 10 pessoas de influência no meio da congregação, líder, chefe, pessoas formadoras de opinião, contaminaram toda a igreja, toda a congregação. A palavra diz congregação, ajuntamento, ao ponto de, diante de algo que não era verdade, eles ajuntarem pedras e irem contra o seu líder, impulsionado por algo que não era verdade. E olha o que diz o versículo. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não me crerão por todos os sinais que eu fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim e assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua ira, com a tua força fizeste subir este povo no meio deles. E dirão aos moradores desta terra que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, face a face, ó Senhor, que lhe apareceu na nuvem, e começa a contar tudo o que Deus fez. Versículo 18, o Senhor é longânimo, grande beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mário estava na aula e eu disse: eu não acredito em maldição hereditária, mas eu acredito em consequência dos nossos atos. E o Senhor está dizendo aqui, porque eu vou visitar, por causa disso que eles estão fazendo, eu vou visitar os filhos, os netos e os bisnetos.
E se possível, eu chego até os tataranetos. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é? Por causa de um ato de bobeira, de infantilidade, de imprudência, vigilância. Você carregar. O que tem a ver o meu avô? O que eu tenho a ver com o meu avô? O que eu tenho a ver com o meu pai? O que os meus filhos têm a ver comigo? Mas as consequências ficam. Isso na lei. Mas hoje na graça. Toda maldição, diz Isaías 53, Jesus pendurou na cruz do Calvário, levou sobre si toda a maldição, toda a dor, toda a enfermidade, e nós estamos aqui, irmãos, livres desta condenação, pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. É aqui que cumpre, Isaías 53 entra aqui, não vou falar disso agora, isso aqui é um tema de estudo. É um tema de muitos dias. Sobre como eu posso interferir. Não é fazer regressão. Não é fazer tanta coisa que estão fazendo por aí, querendo apagar o passado. Nós apagamos o passado com as nossas atitudes, irmãos. Nós apagamos o nosso passado produzindo fruto do Espírito. Você pode fazer penitência, você pode fazer 7 encruzilhadas, você pode fazer 7 mergulhos de ouro, você pode fazer de tudo, mas se tu não tomar uma atitude diante de Deus, se eu, Ageu, não tomar uma atitude diante de Deus, nada disso vai resolver. Eu preciso produzir o fruto do Espírito. Rasgando a minha veste. Rasgando o meu coração. Aqui, irmãos, tem uma teologia muito especial. Que lição maravilhosa nos ensina quando nós rasgamos nosso coração. Sabe o que está faltando hoje, irmãos? Menos discurso e mais atitude diante do Senhor. Olha como é que está a Europa. Olha como é que está Portugal. Falamos aqui o índice lá. Mas que o Senhor, nesta noite, através da tua palavra, Ele possa falar fortemente. E aí, irmãos, e disse o Senhor, versículo 20, conforme a tua palavra, que lhe perdoei, tal. Versículo de número 22, 14 e 22, e todos os homens que viram a minha glória, está vendo, irmão? Os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram o verá. Agora versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, tá vendo, irmão? Não seja igual aos outros, seja o espírito de Deus na tua vida. Perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá por herança. Versículo de número 29. Para os rebeldes. Versículo 29. Nesse deserto cairá os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. E não, versículo 30, e não entrarei na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Glórias ao Senhor. Ô Roberto, você está me ouvindo aí, Roberto?
Eu sei que o tempo já... Oi. Eu ia colocar aqui para os irmãos. Marlon, se puder ir lá, ainda hoje é um batalhão de pessoas derrotadas pela síndrome da ameaça. Se puder, passa, vai até há hoje um batalhão. Vai pulando, vai passando. Se nós já falamos isso aí, pode passar. Passa. E aí aqui. Aí, irmãos, há hoje um batalhão de pessoas derrotadas pela síndrome das ameaças. Pula. Gente, pula. Passa essa transparência. Pula. Vamos lá. Isso, olha aí, irmão. Gente que se considera um inseto. Caminham pela vida cabisbaixo, vencido, desanimado, desencorajado para lutar. Passa essa. 2. Pessoas que não crêem nas promessas de Deus. Só olham para as dificuldades, para o gigante, e não olham para Jesus. 3. Pessoas que vivem chorumingando, entoando o cântico triste e amargo de suas derrotas antecipadamente. 4. Acha que nada vai dar certo na vida, que não adianta lutar, que estão enganjados numa causa perdida e sem esperança. Há muitas pessoas que foram vencidas pelo gigante da circunstância, né? Não foram vencidas não pelo gigante da circunstância, mas pelo gigante de seus sentimentos turbulentos. 5. Pessoas que caminham pela vida cantando com uma galinha da gola. Tô fraco. Eles dizem que nada vai dar certo, não vai conseguir, não adianta lutar, pois somente há gigante no caminho. 6. Aqueles 10 espias conseguiram, lamentavelmente, contaminar a congregação de Israel com seu pessimismo. E toda aquela multidão se alvoroçou, rebelada contra Moisés, insurgindo contra Deus, porque foram envenenadas pelo síndrome do inseto, do gafanhoto. Toda aquela multidão perambulou 40 anos no deserto, porque deram ouvido à voz dos arautos do caos e não das promessas de Deus. E aí eu paro aqui. Como você está se sentindo diante das ameaças? Aleluias. Vamos estar em pé? Oh, aleluia. Talvez você está se sentindo, pula senso de fraqueza. Você está dizendo, nós não podemos atacar aquela gente. Talvez você está sentindo um complexo de inferioridade, porque eles são mais fortes do que nós. Talvez você está se sentindo 3, desanimado pelo caos, assim espalharam notícias falsas entre a congregação. 4, talvez a tua fraca autoestima está derrotada. Perto de neles nós nos sentimos pequenos como gafanhoto. 5, talvez você está com a visão distorcida da realidade. Para eles também parecíamos gafanhoto. E agora o que fazer? Quando somos contagiados pelas ameaças. 1, quebrantar-se diante de Deus. Aqui está a resposta para a tua vida, para a minha vida. Não pensa vocês, irmãos, que eu também não me sinto desanimado muitas vezes diante das ameaças. Sinto medo, sinto tristeza, sinto angústia. Mas quando bate esse sentimento, nós precisamos cair de joelho na presença de Deus, como fizeram Josué e Caleb, e rasgar as nossas vestes. 2, precisamos enxergar as ameaças como oportunidade. Eles são o nosso pão. Primeiro cai de joelho, recebo uma injeção de ânimo do céu, e aí eu olho para o problema e digo, não existe problema, existe vitória para a minha vida. Aleluia. 3, aqui está o segredo primordial. Eu oro, eu jejum, eu mudo minha visão em relação ao mundo, mas eu firmo nas promessas infalíveis de Deus. Eu não vou ficar vacilando, um dia sim, um dia não.
Mas eu vou continuar crendo nas promessas de Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Pode passar um dia, pode passar 10 anos, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu não vou pecar contra o meu Deus, eu não vou murmurar contra o meu Deus, eu não vou falar contra o meu Deus. Eu vou estar na posição de um vaso para ser cheio, porque Ele prometeu. Ele disse que nós vamos passar, e nós vamos passar, porque a terra é boa. E nós precisamos conhecer as estratégias para a vitória. Tá bom, irmãos? Cair de joelho, mudar a minha visão, acreditar nas promessas e seguir o que Deus tem traçado para a minha vida. Quantos estão dispostos nesta noite? Feche os teus olhos agora.